Eu tinha recebido um telefonema em casa. Eu tinha saído muito aperreada. Aí encontrei com você. Você vinha da igreja metodista e se encontrou comigo. E eu ia chorando. Aí você parou, olhou assim uma vez pra mim, olhou outra, com a Coca-Cola na mão, você ia comprar um refrigerante. Aí você parou e perguntou onde era que eu ia. Aí eu falei que não sabia, eu ia andar. Você disse, mas por quê? Vamos ali na minha igreja? Você não sabia ainda que eu era crente, você não me conhecia. Então eu fui para a sua igreja com você. Chegando lá encontrei umas senhoras orando. Mas você se sentou na primeira banca da igreja, pegou uma Bíblia que tinha no púlpito e abriu. Quando você abriu, deu no livro de Jó, onde Jó tinha perdido os filhos todos dele. E eu fiquei incrível sem saber o porquê daquilo ali, que você não sabia de nada e como você tinha aberto ali, como você estava me contando aquela história. E você leu para mim e disse assim a mim, que aperreio grande foi esse, de perder todos os filhos. Não sabia qual era o meu problema. Mas o maior problema era perder o filho. E eu não tinha perdido o filho, porque eu estava tão angustiada. Orou por mim, quando você terminou de orar, eu me levantei para ir embora, você disse, não, eu vou levar a senhora em casa. Onde a senhora mora é aqui perto? Eu falei, é. Aí eu disse, mas eu vou para Coab, para a casa da minha irmã. Você disse, não, a senhora vai para casa. Aí você foi me levar em casa. Quando você chegou em casa, Joséildo estava deitado no sofá, que há muito tempo ele não queria ver ninguém, nem falava com ninguém. Quando chegava uma pessoa na porta, ele corria para o quarto e se trancava. E nesse dia que eu cheguei com você, ele ficou deitado. Ele estava até ouvindo um disco de Afonso Augusto. Aí eu entrei, você entrou junto, eu disse, olha meu filho, esse rapaz quer falar com você. E ele se levantou, e na hora que ele se levantou, já foi lhe abraçando. Aí eu comecei a chorar, você começou a chorar e todo mundo ficou chorando. Aí você sentou, mandei você sentar. Aí quando você sentou, você não sabia de nada até aquela hora. Aí eu peguei o álbum de Alain, entreguei na sua mão e disse assim, eis a causa do meu sofrimento. Aí você começou a olhar o álbum e disse, por quê? Uma criança tão linda? Uma criança tão linda desse jeito? Eu digo, sim. Mas foi por conta dele que eu estou nesse estado. Aí contei toda a história a você. Aí você se comoveu muito, chorou com a gente e começou falando com Joséildo, dizendo a ele que a vida continuava, que não era assim, ele não podia se isolar, ele queria entregar o trabalho, você disse, não devia fazer isso, ele devia erguer a cabeça, porque eu lembrei quando você disse, olha, não cai uma folha seca da árvore sem a permissão de Deus. Se tudo isso aconteceu, porque teve a permissão dele. Nós temos que erguer a cabeça e seguir em frente. Aí ele sentou, ficou conversando com você. E desse dia por diante você ficou dando assistência a gente. Porque antes de tudo isso acontecer, no dia mesmo do velório, que eu estava na Santa Efigênia, eu vi, parecia uma pessoa falando de mim, falando comigo, dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou te dar 2 filhos. E eu fiquei sem entender, porque eu não podia ter mais filhos. Aí ele foi abrir o revólver para ver se ainda tinha alguma bala. Aí foi quando o pequeno ia entrando. Quando ele fechou, aí a bala disparou e bateu nele, o pequeno. Não, mas ele ainda, eu para mim ele teve morte na hora, mas Cida socorreu ainda, levou para Santa Efigênia e quando chegou lá o médico disse a ela, disse que ele já tinha entrado sem vida no hospital. Hoje ele tinha 30 e poucos anos, muito difícil. Aí foram me chamar, quando eu cheguei, ele estava louco com o revólver na mão, ainda querendo se matar. Aí e o pessoal agarrado com ele, e ele, não, mas eu quero é quando eu entrei. Aí eu disse, meu filho, quando eu disse meu filho, ele se abraçou comigo e soltou a arma. Para mim foi muito difícil esse momento, muito difícil. De um lado eu via meu filho morto, e do outro lado eu via o outro que matou, mas que não teve culpa. Então um chorando porque fez aquilo ali, e o meu filho morto que eu não podia dar mais jeito.
Qualquer problema que tiver na sua vida, pense em Jesus. Aí ele disse, é o que eu sempre faço. Ele respondeu, é o que eu sempre faço. Você disse, mas tem que fazer mesmo com o coração em Jesus mesmo. Pensar em Deus naquela hora. Eu creio e tive outra experiência maravilhosa através de você também. Deus lhe usou tremendamente. Porque eu vivia muito atribulada com isso. Chegava um, falava que ele não era salvo. Chegava outro, dizia que não sabia como, porque ele era policial. Que Deus não salvava os policiais. Que polícia ia direto para o inferno. Eu vivia muito angustiada com isso. E um dia você estava na minha casa e eu estava muito aflita. Tinha chorado muito. Aí você resolveu jejuar. E disse a mim, disse a menina que trabalhava comigo, que não chamasse você para nada. Que você ia jejuar. E você jejuou nesse dia. E à noite também você não jantou. Quando nós fomos deitar, assim, à noite, eu vi um clarão muito grande no meu quarto. Aí eu pensei até que tivesse deixado a lâmpada acesa. Quando eu fiquei assim, naquela elevação, aí eu vi meu filho. Quando ele vinha numa estrada, assim, bem apertadinha, um caminho como que fosse para uma fazenda. E eu sentada assim, na porta de uma fazenda, no portão, sentada no chão, e ele vinha com a mão no bolso, assoviando, cantando uma canção evangélica, um hino evangélico, que aquele hino ele não conhecia ainda. Não conhecia, na época ele não conhecia aquele hino, ele ouvia muitos hinos, mas aquele ele não conhecia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. E quando ele chegava em um verso que dizia assim, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aí quando ele dizia isso, parava, olhava para mim, ria e saía. Aí nisso eu me acordei, quando eu me acordei você estava na sala de joelho.